Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso terceiro dia de conteúdo da semana da experiência do cliente na pequena empresa. E hoje eu vou trazer um conteúdo muito impactante para a gente discutir um pouquinho, que é falar de ambientes. Meu nome é Juliana Cândido Custódio, eu sou a fundadora da RepTrack e hoje a gente vai conversar o porquê que ambientes, tanto físicos quanto digitais, ambientes online, são tão importantes para a experiência do cliente. Eu até diria, ambiente é mais importante do que atendimento para a experiência. E sabe com base no que eu tô falando isso? Com base em diversos estudos científicos. A partir do momento em que a gente considera a experiência, a gente considera a vivência em relação a alguma coisa, em relação a algo. Nesse caso, em relação à empresa, em relação à marca. Então, a experiência do cliente, conforme vocês já viram no nosso primeiro conteúdo, no nosso segundo conteúdo, é a questão da vivência, da interação, mas não interação apenas atendimento, viu? Interação, o olhar, todos os sentidos, tudo que está relacionado com o consumidor, com contato com a empresa, tá? O produto está muito dentro dessa experiência, né? O produto em termos de testar, ver, avaliar, saber sobre, a comunicação está dentro dessa experiência, né? O relacionamento com a equipe também está dentro dessa experiência e todos os estímulos relacionados ao universo, ao ambiente também desse relacionamento faz muito sentido na percepção e na criação da qualidade percebida na visão do consumidor. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque quando a gente fala de experiência, né, muitas vezes se fala, nossa, experiência Starbucks, experiência Disney, experiência Apple. São experiências uau! Por que são experiências super impactantes? Não é só pela questão do atendimento, não é só pela questão de relacionamento, não é só pela questão dos canais de contato. Eles têm muito a inovação, e não é inovação só por serem primeiros em alguma coisa ou terem liderança em alguma coisa, mas é a inovação na forma de entender o consumidor e de ofertar uma qualidade superior para eles. A outra questão, né, e outra grande questão é a forma em contextualizar o universo da marca. A criação de referências para a gente conseguir empacotar, né, empacotar entre aspas, a forma que a gente vai entregar o produto, o serviço para o consumidor. Né? A Disney oferece encantamento para as pessoas, mas encantamento a partir do quê? Não só a partir do que ela faz, né, de como ela se relaciona, mas de todos os artefatos, todos os detalhes, né, que eles oferecem, porque eles sabem realmente o valor de todos esses detalhes ali na visão, né, nos sentidos, né, dos clientes, no momento ali realmente de proximidade com eles. A Apple, a mesma coisa, né? Tudo que ela faz é pensando para desenvolver realmente a praticidade, a facilidade, né, de relação do consumidor, do usuário com o produto. E tudo isso envolve um universo com diversos artefatos. E esses artefatos estão dentro do ambiente físico ou do ambiente digital, né? Muito através do apelo estético. E por que estética, né? Questões visuais, questões táteis, questões sensoriais são importantes para criar a experiência, porque elas que formam um universo de referência que a gente conversou inclusive no último conteúdo, né? Para formar um processo de percepção desse consumidor, a gente tem toda uma relação em que o consumidor, né, o cliente, ele fica atento a um determinado tipo de estímulo. A partir dessa atenção, independente se é uma atenção ali mais direta, né, dirigida ou não, ele vai começar a processar aquela informação na cabeça dele e formar a percepção. A percepção, né, é a captação desses estímulos a partir dos nossos sentidos e a associação feita na nossa cabeça, né, ou na cabeça ali do consumidor, do cliente, fazendo uma ligação entre o que ele sabe, o que ele conhece, o aprendizado que ele teve e o sentido que aquilo tem ali na cabeça dele, no imaginário dele, né? Então a gente sabe que uma bola é redonda porque a gente aprendeu isso, né? A gente sabe que o gol
pode ser o gol lá de chutar a bola para dentro, né, esporte, pode ser o gol companhias aéreas ou pode ser o gol carro, porque a gente aprendeu isso, né? Se falar para uma pessoa que não tem ponto de referência com nenhuma dessas 3 opções, ela não vai saber o que é, né? Então, a partir do momento em que existe um universo de referências no imaginário, ali na cabeça do cliente, ele vai começar a fazer ligações. Isso faz parte disso, isso é bom por causa disso, isso é assim ou é assado. E a gente tem que entender essas questões e fazer com que, a partir do entendimento disso, a gente crie um universo de estímulos ambientais, né, em volta ali de todo esse cliente no momento do relacionamento com a marca, para fazer com que ele se sinta bem, queira se relacionar, se aproximar e interagir mais da marca. Faz sentido isso para você? Sabe por que eu tô até comentando bastante essa questão de atmosfera, de ambiente? Porque tem alguns estudos que inclusive conseguiram quantificar que o impacto para a satisfação do consumidor é maior em termos de elementos físicos do que atendimento, do que ações de marketing e do que até mesmo o próprio produto. Tá? Em alguns estudos até falam que o efeito do ambiente é tão forte que faz com que as pessoas avaliem o produto de uma forma diferente, né? Se for bom o ambiente, avaliam de uma forma melhor o produto, né? Avaliam melhor o relacionamento, né? Por quê? Porque a partir do momento em que as pessoas estão inseridas no ambiente, aqui vamos falar de ambiente físico, tá? Numa loja, por exemplo, as pessoas elas têm que ficar confortáveis. E o confortável não é confortável de chegar, sentar, não necessariamente assim, mas é estar fisicamente num cenário agradável para ela. Então ela conseguir ali, se ela tá com pressa, ela ser inserida num universo que facilite a compra para ela. Se é uma compra que ela precisa pensar mais, né? É uma compra, digamos, mais lenta, precisa de mais contato, então faz mais sentido para ela se sentir confortável naquele ambiente. Então, né, se a gente pegar ali uma compra rápida, o que é uma compra rápida? É quando a gente vai num mercado, por exemplo, e esse mercado tem uma iluminação um pouco mais forte, às vezes a gente nem percebe, a gente como consumidor, né? Mas aquela iluminação mais forte faz com que a gente fique mais atento aos diversos estímulos, fica atento, né, a todos os produtos que estão ali expostos, acelera a nossa busca por informação, consequentemente a busca por produto, acelera a nossa forma de circular ali, principalmente se os corredores forem estreitos, porque diminui o campo visual e faz com que a nossa compra seja mais rápida, né? Se tiver uma musiquinha mais acelerada, nossa, mais ainda. O consumidor ele nem percebe, mas são os diversos estímulos do ambiente que fazem que aquela compra ela seja uma compra mais rápida. E essa compra, vocês viram que tem todos esses estímulos que vão fazer com que o comportamento desse consumidor seja mais rápido. Mas é porque para ele, naquele universo, naquele cenário, esse tipo de compra faz sentido. Então a gente tem que entender o que ele precisa para propor estímulos que gerem esse comportamento alinhado com a expectativa desse cliente. Assim como se eu tenho que fazer uma compra um pouco mais planejada, vou gastar mais dinheiro, né? Eu preciso ter mais informações, me sentir mais confortável assim a ponto de ficar mais tempo ali, né? Ficando mais tempo, inclusive comprar mais, né? Então o que eu tenho que pensar? Opa, numa iluminação um pouquinho mais baixa, né? Numa musiquinha, uma sonoridade mais tranquila, espaços maiores, né? Corredores mais largos se for um mercado, espaços mais confortáveis, mais elementos táteis, porque a gente faz com que seja um consumo um pouco mais lento, porque as pessoas elas vão ficando fisicamente ali mais tranquilas, mais relaxadas naquele ambiente. Então, a gente entender, né, velocidade de compra, preferência de compra, nível de racionalização, né, ou emoção que o consumidor precisa ter para fazer aquela compra, faz com que a gente entenda um pouco mais o universo de referências para criar alguns estímulos que norteiem, né, o comportamento. E por isso que, né, a gente trabalhar com o ambiente de uma forma tão forte dentro da experiência faz todo sentido, né? Porque é ela que vai estar ajudando na percepção de estímulos, vai estar calibrando mais ainda a expectativa quanto à entrega daquele produto, a entrega daquele serviço e, consequentemente, fazendo o consumidor ficar mais perto da empresa, querer comprar lá, né? Ter essa predisposição a estar junto e comprar.
tá? Então, dentro até dessa questão de experiência, a gente tem um termo denominado Servicescape. Servicescape não é nada novo, tá? Que nada mais é do que o impacto de todas as estruturas do ambiente, de todos os estímulos do ambiente no comportamento de compra. Então é a gente conseguir ver o quanto cada um desses estímulos consegue afetar o nível de resposta desses consumidores e, consequentemente, criem comportamento. É por isso que eu falo, tá? É a minha máxima, né? Inclusive eu conto no livro Estratégia Descomplicada, que essa questão da gente proporcionar a melhor experiência é uma relação muito fina, né, entre o alinhamento de atenção e interação, porque as pessoas elas têm que ter a atenção captada, né? Elas têm que ser atraídas por um determinado estímulo para que esse estímulo, a partir do momento em que ele seja percebido da forma adequada com o universo de referência desse consumidor, ele provoque uma necessidade de resposta que é a capacidade, a necessidade de interação desse cliente com a empresa, tá? E por que isso, né, tem que fazer sentido para a pequena empresa? Não é para a pequena empresa transformar o seu pequeno negócio, né, ali a sua salinha numa Disney, mas é saber que ter estímulos certos faz com que a percepção do consumidor em termos de confiança, credibilidade de marca e, consequentemente, qualidade dos produtos, qualidade dos serviços também seja melhor, né? Por exemplo, se é um profissional da área da saúde, né, ter um ambiente bem estruturado, não estou falando necessariamente ser chique, tá? Assim, vamos saber distanciar o que é arrumado, organizado e o que é chique, até mesmo porque ter um ambiente chique e ter um público relativamente mais popular, não há conexão, não faz sentido e isso afasta, tá? Então, ter um ambiente, por exemplo, organizado, se for para um consultório, né, digamos, mais popular. O que é esse ambiente organizado? É ter, né, desde a questão paredes limpas, um piso clean, ter alguns detalhes de decoração que passem, né, o asseio em relação aos próprios pacientes, né, tragam muito esse senso de limpeza, tragam um senso de conhecimento também, que é bom, né, desde a questão de ter diplomas, ter alguns reconhecimentos, mas também ter alguns artefatos ali que deixam aquele ambiente um pouco mais intimista, mais confortável, para deixar, para passar mais essa percepção de, olha, aqui realmente a gente está pensando no cuidado que a gente vai ter com você, tá? Então são alguns detalhes que fazem toda a diferença, tá? Vocês já passaram por isso de chegar em algum consultório, chegar numa clínica e olhar, ainda mais se não conhece o médico, né? Ou se não conhece o dentista, vocês vão ficar meio, mas será? Tá? De novo, não é ser bonito, não é ser chique, mas é ser algo que faça sentido para aquele perfil de público. Tá? Porque a gente começa a fazer associações, né? Se é bom, se é ruim, se ali eu vou ter a capacidade de ter um produto ou um serviço, né? No caso, um serviço médico ou um serviço odontológico capaz de responder à minha necessidade, tá? Então viram que são detalhes, até assim, são detalhes mesmo que fazem toda a diferença, até o tipo de luz que a gente vai estar utilizando em alguns tipos de negócio faz com que as pessoas fiquem mais tempo ou olhem um determinado tipo de produto de uma forma diferente. Então, o direcionamento da luz, né, o tipo de luz faz com que aconteça, né, esse envolvimento diferenciado ali do consumidor naquele momento de compra. Uma cor de parede, né, uma decoração, ter uma planta natural ou não, ter um espaço mais arejado, principalmente agora em relação à pandemia, tudo isso faz com que a gente crie, né, uma experiência mais agradável. Então viram que o ambiente, a atmosfera faz com que a gente tenha um ambiente de referência bacana para as pessoas estarem predispostas e abertas para ter a interação. A interação é só a cereja do bolo, né? O relacionamento, né? A questão ali da gente pensar no atendimento é uma cereja do bolo mesmo, né? Do contato do cliente com a marca. Por isso não dá para reduzir experiência atendimento. Tá? A partir do momento que a gente reduz experiência atendimento, né? Pare de usar o termo experiência, é atendimento, é relacionamento, é uma estratégia de fidelização, né? E não experiência. Outra questão bem assim interessante,
Porque assim, vocês já perceberam desde o começo que a minha vertente é trabalhar com estratégias para a experiência do cliente. A gente vai conversar mais sobre isso na live, tá? Mas a partir do momento em que a gente trabalha com estratégias, a gente pensa no que a empresa faz para modelar comportamento do consumidor para ter a resposta ali no nível adequado, no nível esperado, né, em relação àquela determinada empresa, aquela determinada marca. E a pequena empresa tem muita capacidade, né, de conseguir se adaptar para oferecer isso para o cliente. Então, a criação de diversas questões no ambiente, estou falando muito do ambiente físico, mas no ambiente online também, faz com que ela passe mais qualidade para aumentar a confiabilidade, consequentemente incentivar mais a compra desses clientes. Vamos pensar um pouquinho no ambiente digital. Vocês, né, enquanto clientes, provavelmente vocês já se depararam com alguns sites, em alguns ambientes digitais, até mesmo redes sociais, que vocês batem o olho e aqui eu não sei se rola confiar. Será que eu vou passar meu cartão de crédito? Será que aqui é realmente bom? Será que? Quando a gente pensa muito nesse e aí, fica com dúvida, é porque alguma coisa não passou confiabilidade. Pode ser o conteúdo, pode ser alguma questão de segurança. Insight, geralmente é a questão de velocidade, facilidade de navegação e estética, tá? A agilidade de carregamento faz as pessoas realmente, né, terem um acesso mais facilitado, mas também perceberem, nossa, aqui tá funcionando direitinho, então dá para confiar. A questão da facilidade de navegação, né, logicamente é a forma em que a gente vai conseguir engajar mais o cliente em relação ao conteúdo, mas isso também passa uma credibilidade maior, porque as pessoas indiretamente pensam, se é bem organizado, ele teve uma capacidade para fazer isso. Tendo uma capacidade para fazer isso, quer dizer que pode ser bom, tá? E outra questão é a parte estética, né? O apelo visual. O apelo visual é extremamente importante para a gente perceber a qualidade. Garanto que vocês já perceberam ali alguns ambientes digitais, alguns sites, até convido vocês a darem uma zapeada depois de verem esse vídeo aí na internet, para procurarem. Tem algumas empresas, principalmente pequenas, né? Não, eu tenho que estar na internet, mas faz uma coisa meia boca. Sabe aquela coisa meia boca assim, né? Umas fontes começam assim, vai para assado, a gente olha, não tá legal. Então não é apenas estar no ambiente online, mas é estar com os estímulos certos para criar essa confiabilidade do consumidor. Então, por mais que a empresa queira, nossa, eu quero vender, eu preciso vender, eu não sei por que eu não estou vendendo, às vezes não é a questão do produto, às vezes não é a questão do atendimento, às vezes não é nem a questão do preço, mas é a questão da criação dos estímulos que a empresa está fazendo, não está batendo com o universo ali de referências desse consumidor, não está conseguindo passar uma qualidade percebida legal, uma segurança para ele realizar uma compra, independente se é ambiente físico ou digital. E é até importante a gente ressaltar, já que a gente está falando tanto disso, né? O ambiente é extremamente importante para criar experiências, mais que atendimento, sim, já explicamos isso anteriormente, né, no outro conteúdo, mas agora vocês já estão sabendo por quê, né? Porque modela expectativas, aproxima no universo de referência e se torna predisposto a criar as respostas, né? O relacionamento por si só, ele se torna mais difícil para vender, mais difícil para se aproximar sozinho. Até se a gente parar para pensar, né? Uma pessoa se aproxima da outra, enfim, até mesmo se a gente pensar em canais de atendimento, tem toda uma parte estética, tem toda uma parte ali que a gente tem que olhar, bater o olho, funcionar para sentir, isso rolou ou isso não rolou. Tá? É uma questão mais sensorial do que a forma só de se relacionar, tá? Se ilude quem acha que é só relacionamento, só atendimento, né, que salva uma experiência, que deixa o consumidor mais satisfeito. E uma grande questão, né, agora nesse momento de pandemia, é a gente pensar que as pessoas, elas estão cada vez mais no universo online, elas estão cada vez mais conectadas, só que elas estarem conectadas não quer dizer que elas vão ficar a vida inteira lá. Depois que passar a pandemia, as empresas que forem muito espertas, elas já estão fazendo isso. A pequena empresa, ela tem que ser ágil para ela conseguir se repaginar
Esse repaginar, não tô falando de fazer uma reviravolta, quebrar tudo, fazer quebradeira, reforma, né, no estabelecimento, mas às vezes uma pintura faz com que o consumidor perceba nossa, aqui tá diferente, aqui mudou, né? Aqui tá mais limpo, eles estão mais adaptados. É ter uma mudança, né? Um estímulo diferente faz isso. É pensar, né, em como eu vou estar organizando, né, os produtos, a exposição dos meus produtos ali na minha loja para fazer com que o consumidor tenha uma exposição visual maior, né, fique mais confortável para circular na minha loja e, consequentemente, né, melhore a sensação dele aqui comigo. Então são pequenos elementos ali que a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar, porque apesar das pessoas estarem muito conectadas hoje, estarem muito no ambiente digital, há necessidade do social. E cada vez mais as pessoas vão voltar para o físico, só que elas vão voltar para o físico não querendo ver o que elas viam antigamente, mas sim algo muito mais emocional, muito mais, não tô nem falando da questão de lúdico, né, bonito, mas um consumo muito mais, me sinto bem aqui, vou comprar aqui porque aqui me fez uma experiência agradável, visual, sensorial, tátil, social, tá? Então a gente tem que pensar em todos esses estímulos, ok? Então agora vocês estão convencidos que o ambiente é inclusive mais importante para criar a experiência do que o atendimento, porque é ele que vai chamar para criar um relacionamento. Eu convido você a pensar, por que você começou a se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, enfim, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu parceiro? Porque fez sentido o universo de referência, né, a pessoa para o seu. Não é apenas ali a forma dele se relacionar, né, a forma dele conversar. Isso aconteceu depois que rolou um olhar, depois que rolou uma aproximação, provavelmente, tá? Porque desde que o humano é humano, assim que acontece o mundo. A gente vê, a gente sente, para depois a gente querer interagir de fato, tá? Até pensando nessa questão de namoro, né? Vamos pensar assim nos primeiros encontros. Quanto mais esforço, quanto melhor é o lugar, mais marcante é e maior a predisposição as pessoas, né, se sentirem bem e, consequentemente, criar uma aproximação maior. Então, até por isso que existe toda essa questão do universo de onde eu vou levar a pessoa ali nos primeiros encontros. É inconsciente? Mas é assim que acontece. Para o consumidor é a mesma coisa, né? Eu vou aonde eu me sinto mais agradável, onde faz mais sentido para mim, consequentemente eu vou ter melhor experiência lá, tá? Mas não necessariamente ser o luxo, mas ser o organizado com estímulos que façam sentido. Ok? E tudo isso, né, sobre esses estímulos, eu vou trazer vários casos para a gente estar conversando mais a fundo na live de domingo. Então, fiquem atentos, não percam a nossa live domingo, dia 19 de setembro, às 19h09, no canal do YouTube, tá? Aguardo vocês lá com muitas novidades e muitos cases pra gente estar discutindo. Espero que tenham gostado do conteúdo, dá um like nesse vídeo e te aguardo lá. Até!